Carência, paixão, medo de estar só. Esse mês é um mês complicado para muita gente, porque por conta do Dia dos Namorados, e dificilmente a gente vê alguém que passou dos 18 anos que não tenha tido nenhum relacionamento sequer. E vem o questionamento: Dia dos Namorados. Particularmente, eu odeio o Dia dos Namorados. E todos os dias dos namorados que eu passei a minha vida inteira, todos os que eu não estava namorando, foram melhores do que os que eu estava namorando. Talvez por culpa minha, talvez por culpa da minha namorada. Eu só sei que eu odeio o Dia dos Namorados. E pode parecer brincadeira, mas de verdade eu não gosto. É uma data comercial, né? Todos nós sabemos disso. Não tem pra onde fugir. Antes de começar esse vídeo, eu tô filmando à noite, fazendo um teste. Queria pedir ajuda de vocês, se a iluminação tá legal ou não. Eu vou colocar mais LEDs aqui para poder filmar à noite, mas eu queria deixar um ambiente aconchegante. Eu amo luz amarela, porém a bateria do meu controle acabou e eu não consigo alterar a luz desse LED para amarelo. Mas assim, se vocês acharem que está ruim, que vocês preferem que fique de dia, a partir de hoje eu começo a gravar de dia, ou fico mesclando, ou quando o cenário estiver pronto, vocês dão um aval de vocês. Muitas vezes a busca hoje, em questão de relacionamentos, ela tende a ser uma busca para poder preencher algo seu que não foi tratado. Ela tende a ser uma busca por uma demanda inviável que ninguém vai corresponder. E essa busca, ela atrelada a uma pessoa que não tem um autoconhecimento, que ela não sabe o que ela quer, ela se torna um abismo puxando um outro abismo. É um grande vazio caminhando em um lugar extremamente vago, algo meio espantoso, porque a carência ela é totalmente diferente do amor. A carência ela é algo mais que ilusório. Ela vai estragar completamente a tua realidade na hora que você descobrir que você está se relacionando com uma outra pessoa que ela não existe. O mínimo de afeto que aquela pessoa te der, você vai maximizar isso em você. Isso vai ser uma dor surreal quando a realidade vier à tona e você perceber que, cara, eu amei algo que eu criei e a dor vai ser muito grande. Essa data de Dia dos Namorados, ela é uma data que ela eleva a carência da gente no íntimo mais profundo de todos. Ela eleva o sentimento nosso de autossuficiência ao chão. Ela faz com que a gente queira caçar alguém para preencher aquele diazinho maldito e diabólico ali inventado pelo comércio. Totalmente contrário do que é um sentimento genuíno de amor. É um sentimento de culpa, porque você às vezes quer até buscar enviar mensagens ou caçar coisas resolvidas do seu passado, coisas resolvidas chamadas ex ou contatinhos, seja o que for, porque você não tá querendo se sentir sozinho naquele dia ali. E esse sentimento ele não acaba nessa data não, ele fica vagando na sua cabeça durante um tempo, até ele conseguir achar um espaço para se instaurar e a cagada tá feita. O Dia dos Namorados é um dia complicado para muita gente e eu quis segurar esse vídeo para essa semana porque eu notei muitas mensagens chegando nas minhas outras plataformas do pessoal comentando sobre vontade de falar com ex. E eu falo para vocês, se fosse bom não seria ex, já começa daí. É legal você ter um relacionamento, o ser humano não nasceu para ficar sozinho, não nasceu, de fato não nasceu. Viver em sociedade, viver em conexão, muitas vezes tem a ver, óbvio que eu vou puxar sempre pro lado da psicologia. Eu não estou fazendo ainda, mas eu sempre estudei, sempre gostei de psicologia. E por mais que eu defenda a tese de que estar só é melhor, eu preciso abrir mão do que eu acho para o que o ser humano é feito, para a certeza. Óbvio que tudo é relativo. O ser humano não nasceu para ser só. E a demanda de antigamente era por necessidade. Precisávamos estar vivendo em grupo porque era necessidade. E ainda existe isso. Mas hoje a gente chegou ao ponto da evolução, seja tecnológica, seja evolução da humanidade. A autossuficiência, ela está aí, gente. A gente vê uma pessoa com um celular, consegue fazer tudo o que ela quiser. Tudo que ela precisa. Chega aonde ela está. Se eu quiser pedir comida agora, 8 horas da noite de sábado, consigo pedir e chega aqui. Então, por que eu vou querer dividir casa com alguém? Esse é o pensamento de muita gente. Essa data de Dia dos Namorados, ela bate muito na gente pela carência. Hoje eu acordei com sentimento de carência. Eu não sou melhor que ninguém, entendeu? E eu simplesmente pensei, cara, o que eu tenho que fazer para tirar isso, já que isso é uma emoção e não uma razão? Eu pensei, lembrei de todas as vezes em que eu me doei o máximo, sabe? Eu me doei o máximo no meu antigo relacionamento e foi em vão. Logo, aquele
receio, aquela vontade, aquele apego, se tornou automaticamente uma raiva e me doeu, mas eu não me submeti às lembranças, eu não me permito mais lembrar de nada do meu antigo relacionamento. Muita gente vai achar que é bloqueio, que não, cara, não é assim, cara, não é bloqueio. Se aparecer uma outra pessoa, eu abro espaço para conhecê-la. Tudo bem que hoje eu tenho uma certeza que eu quero estar sozinho, eu gosto de estar sozinho e a minha fase que eu estou da minha vida, eu preciso estar sozinho por responsabilidade afetiva. Nada no meu antigo relacionamento, assim, pode dizer pra você, foi saudável. Por quê? Aí entra o X da questão. Quando a gente tem um sentimento de carência, eu, antes de pedir a minha ex em namoro, eu estava carente, eu estava tendo a necessidade de alguém. E a carência, ela não é legal. A carência, ela abre espaço, ela é um espaço de um vazio muito grande. A gente quer preencher esse vazio com qualquer coisa. Muitas vezes, esse qualquer coisa é alguém que a gente cria, é uma imagem de algo que a gente projeta em alguém. É por isso que eu odeio o Dia dos Namorados. Porque 90% das pessoas estão criando algo em alguém para as pressas, para poder não passar aquele dia sozinho. E aí a gente vê uma porção de posts na internet de pessoas se declarando afetivamente, uma cambada de mentira. Cara, nesse Dia dos Namorados, o que eu recebi de mensagem de mulher casada, vocês não têm noção. Uma semana antes ou 10 dias antes, eu recebi cada mensagem que eu juro pra você, eu nem respondia. Óbvio que tem muita gente ainda que tá ali certinho, maneiro. Eu até dei like naqueles relacionamentos que eu tenho, sei que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas a maioria, cara, olha assim, velho, é vergonhoso. Eu odeio o Dia dos Namorados porque ele solta vários gatilhos pra você correr atrás de coisas que já estavam resolvidas, pendências que já estavam resolvidas. Elas tornam um impulso por conta da quantidade de declaração, de falso afeto, de uma porção de coisa, e você começa a se cobrar sobre aquilo ali. Poxa, será que? Ele confunde muita coisa. Você não deve voltar em algo que já está resolvido, tá lá no passado, entendeu? Ainda mais em 90% dos relacionamentos que a gente vê que terminou de forma feia, de forma ruim, que levou um tempo para ser restaurado o seu próprio coração. Aí você vai lá e por um impulso de carência, você traz isso pra você. Carência tem levado à ruína de muita gente. Ou seja, esse sentimento de carência, ele é um vazio. E quando você tá vazio, você quer ser preenchido com qualquer coisa. Como que acontece essa qualquer coisa? Os sentimentos que você joga em cima da pessoa, os sentimentos que você cria, os sentimentos que você queria que fossem correspondidos, os sentimentos que você queria distribuir para outra pessoa. Ele vai atrelado em cima de qualquer pessoa, qualquer que seja. E agir nesse sentimento é agir por impulso. E esse impulso muitas vezes vai te dar um prejuízo. Nossa, não compensa, não compensa. Já a paixão, quando você age, né, nesse sentido da carência se tornar uma paixão, ela vai se tornar uma paixão ilusória. E isso vai cair. Essa máscara ela não vai ser sustentada por muito tempo, o que vai ocasionar numa decepção, numa frustração muito grande. Esse é um dos grandes motivos de eu não gostar dessa data de Dia dos Namorados. Muito pelo contrário, de amor nessa data pra mim não tem nada. Enfim, meu Dia dos Namorados foi perfeito. Eu passei sozinho, fui treinar, fui pra academia. A academia tava vazia, tinha um casalzinho só lá discutindo o tempo todo. Chegou bem na hora que eu tava indo embora, graças a Deus. Então pra mim foi divino, foi maravilhoso. Eu trabalhei, eu fiz minhas refeições normais e por aí vai. Pra mim foi super tranquilo. Isso é só um relato bobo que pra mim, Dia dos Namorados é um dia diabólico. E na boa, de verdade, é 1000 vezes melhor você ficar sozinho do que dar de cara no muro aí com esse grau de dificuldade que tá. Eu sou a favor. Fica sozinho, se resolve financeiramente, se resolve emocionalmente, se resolve fisicamente, tem um corpo legal, um corpo que você sente que tá ok. Aí daí em diante, tu inicia um relacionamento, porque a pista tá salgada aí, na boa. Vou encerrando por aqui, falei pra caraca, não sei quantos minutos de vídeo que vai dar, mas eu falei muito. Não aguento nem mais ouvir minha voz. E deve ter tido uns 30 penteados diferentes nesse vídeo aí. Eu saí prendendo o cabelo, meu cabelo tá grande, preciso cortar. Enfim, rapaziada, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Não deixe de comentar, que eu amo ler o comentário de vocês. E diz aí se vocês gostaram dessa ambientação, se eu continuo fazendo de manhã o vídeo. Bom, fiquem com Jesus. Como sempre falo, nada aqui é uma verdade.
Isso tudo aqui é coisas que eu vivi, que eu leio e que se passam na minha cabeça de xalalá. Fiquem com Jesus. Até a próxima.